O Guia Alimentar traz alguns modelos de refeições que são consumidas pelas diversas regiões do Brasil e que têm como base os alimentos in natura e minimamente processados. Vocês vão reparar que quando aparece um alimento processado, ele entra como complemento da refeição e não substituindo a refeição. Vocês viram esses exemplos que o guia traz para as pequenas refeições, né? É bem importante que quando a gente sai de casa de manhã, a gente leve algumas frutas ou castanhas, para a hora que bate aquela fominha, a gente não precisar se render aos alimentos ultraprocessados. Para ajudar nas nossas escolhas alimentares, vamos pensar em alguns grupos que não podem faltar. O grupo dos feijões e das leguminosas. E aqui, além de toda a variedade de feijões que a gente tem, entram também o grão de bico, ervilha, lentilha, dá para variar bastante. No grupo dos cereais também, a gente tem diversos tipos de arroz e entra nesse grupo o milho, trigo, aveia, centeio e o próprio macarrão. Quando eu falo em macarrão, eu estou falando daquele que é feito só com farinha e água, no máximo com adição de ovos na massa, que é tão prático de preparar quanto instantâneo. No grupo dos cereais, cabe uma observação. Quanto menos processado o cereal for, mais fibras ele vai ter e também mais nutrientes. Por isso a importância da gente aderir às versões integrais desses alimentos. Depois vem as raízes e tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, batata doce. Os legumes, as verduras e as frutas, a gente precisa aumentar essa variedade. Sair um pouco do alface, tomate, banana e explorar toda a diversidade que a gente tem. Quanto mais variado, maior a quantidade de nutrientes. E nesse ponto é importante a gente considerar a safra, ou seja, os produtos que estão em época. A gente sabe que com a globalização a gente tem praticamente todos os produtos o ano inteiro. Aqui em São Paulo, no site do CEAGESP, a gente encontra a lista das principais frutas, verduras e legumes que são fornecidas, já separadas pelo período de safra. E quando o alimento está na época dele, além dele ser mais barato, ele é mais saboroso e mais rico em nutrientes. Quando você passa a consumir os orgânicos, você tem acesso também às punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que geralmente você não encontra no supermercado ou nas feiras tradicionais, mas que são riquíssimas em nutrientes e muito mais fáceis de serem produzidas sem a utilização de agrotóxicos. Tenham cuidado especial com a higienização de frutas, verduras e legumes, principalmente se você for consumir cru, e dê preferência para a produção local e de forma agroecológica. Para as frutas, cabe dizer ainda que é mais interessante consumir in natura em vez do suco, porque assim a gente não perde as fibras. Depois vem os ovos e as carnes, que, como eu já falei, devem ser consumidas em pequenas quantidades. A gente tem inclusive carne sendo produzida de forma orgânica, ou seja, os animais são criados soltos e o alimento oferecido para eles não tem transgênicos nem agrotóxicos. Se você está tentando reduzir o consumo de carne, procura um nutricionista ou uma nutricionista para poder te orientar sobre a melhor forma para fazer isso. Os leites são geralmente minimamente processados, principalmente se forem pasteurizados, e alguns derivados como a coalhada e o iogurte natural também. Lembrando que a gente considera o iogurte como minimamente processado se ele só tiver leite e fermento. Se ele tiver corante e adição de açúcar, aí já se torna ultraprocessado. E os queijos geralmente são processados e têm uma quantidade significativa de sal e gordura, portanto devem ser consumidos em pequenas quantidades. Além disso, se você puder, adicione na sua alimentação do dia a dia amendoins, castanhas e nozes, e não esquece da água,
A quantidade de água depende da idade, do peso, do nível de atividade física e do clima onde a pessoa vive. Então, tem gente que precisa inclusive de mais do que 2 litros de água por dia. O guia alimentar também traz algumas reflexões interessantes, como comer com regularidade e atenção, ou seja, comer sempre em horários semelhantes, respeitando uma rotina. Isso ajuda a regular inclusive a quantidade de alimento que a gente consome. E dar essa atenção especial ao momento de se alimentar, mastigar, respirar, desfrutar melhor desse momento. No livro da Sophie Derham, O Peso das Dietas, ela até fala para quando a gente se sentar à mesa para comer, a gente dá uma respirada profunda antes de começar. Isso me ajuda a dar uma quebrada um pouco na correria, na questão de preparar, e aí eu consigo me concentrar no que eu vou comer. Outro ponto destacado no guia é com relação ao ambiente apropriado para a gente comer. A importância de se sentar à mesa, desligar a televisão e afastar os aparelhos eletrônicos como o telefone celular. Aí o guia fala sobre comer em companhia. A gente sabe que agora, nesse período de quarentena, nem sempre é possível. Tem muita gente que mora sozinho. Mas quando a gente compartilha as refeições com a nossa família, amigos, favorece aquela questão de preparar a mesa, utilizar pratos e dar essa atenção especial ao momento da refeição. Isso também fortalece a vida social, os laços de partilha. É importante dizer que, além de compartilhar o comer, é importante compartilhar as atividades relacionadas ao comer. Isso significa planejar as compras, fazer as compras, pensar no cardápio, preparar a refeição e depois limpar tudo. O guia aborda também a questão da informação. Além de todo o marketing envolvido para a venda dos alimentos ultraprocessados, a gente ainda tem a mídia e influenciadores digitais que muitas vezes estão sendo pagos para falar de determinado alimento. Isso acaba criando mitos de superalimentos e até depreciando práticas alimentares tradicionais. É importante a gente dizer que a alimentação saudável é diferente de dietas para emagrecimento. Na dúvida, confie no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial com embasamento científico. O guia também traz a questão da oferta desses alimentos, que infelizmente, principalmente nas regiões mais periféricas, muitas vezes é preciso andar mais para ter acesso a feiras livres ou alimentos orgânicos e agroecológicos. Então, se você está precisando andar muito para encontrar alimentos in natura, dá uma pesquisada sobre feiras do produtor, hortas comunitárias e coletivos. O custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados ainda é menor do que uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, principalmente se a gente prioriza produtos da estação, ou seja, que estão na safra e produzidos localmente na sua região. Valorize o ato de preparar o seu próprio alimento e compartilhe habilidades culinárias. Assim, a gente consegue driblar o enfraquecimento da transmissão desses saberes entre as gerações. Faça planejamento, organize a despensa e faça com que os membros da sua família também participem. Para isso, é preciso reavaliar um pouco como a gente tem utilizado o nosso tempo. Não existe alimentação saudável sem louça suja. Valorize quem produziu e quem trouxe esse alimento até você. E não se esqueça que a publicidade tem um único objetivo: vender o produto. A seguir, um resumo dos 10 passos para a alimentação saudável de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira.